A gente, quando tem muita fé em Deus, a gente se sente livre em qualquer lugar. O espírito é livre. O corpo pode estar preso, mas o espírito é leve e livre, certo? Eu só me senti bem porque eu pude olhar, ver as coisas, ver a natureza, olhar as pessoas. Isso foi muito bom. Meu nome é Silvia Helena, tenho 64 anos, moro sozinha, moro na saúde. É a rotina de quem trabalha, né? Levanto de manhã, tomo 2 ônibus para chegar aqui, volto. Foi tráfico de droga, mania de querer ganhar dinheiro fácil, né? Mas não adianta. Tudo que vem fácil vai embora fácil, né? Até entrar isso na cabeça da gente que foi criado nesse mundo, né? Até entrar, demora. Mas eu consegui sair, né? Agora eu não volto mais, de jeito nenhum. O sistema carcerário brasileiro começa no período colonial. Para guardar suas sentenças, as prisões tinham a função de recolher suspeitos que seriam julgados e condenados. Após o julgamento, as condenações eram típicas do antigo regime, como execuções públicas, marcas, açoites, trabalhos públicos ou desterro. Quando passa para o período imperial, o sistema penitenciário não difere muito do anterior. O regime escravocrata foi mantido e existiam diferenças entre as punições em escravos e não escravos. Foi nesse período que o primeiro Código Penal brasileiro foi criado, o Código de 1830. Na transição do século XIX para o XX, grandes modificações no contexto social e político brasileiro aconteceram, como o fim do regime de escravidão, a proclamação da República e o início do processo de industrialização. Em 1891, foi decretada a Constituição Republicana, que aboliu as penas de trabalho forçado, limitou a pena de morte e trouxe uma certa perspectiva de função ressocializadora das prisões. Porém, houve um crescimento da população carcerária que não foi acompanhado por um aumento de unidades prisionais, iniciando assim o histórico de superlotação das prisões no Brasil, que se estende até hoje. Durante a Constituição da República Nova, em 1940, instaurou-se um novo Código Penal, trazendo a mudança na maioridade penal e a diferenciação entre autores de crimes. Além disso, há outro marco importante neste ano. Teve início a individualização de pena e a primeira unidade prisional feminina foi criada. Já durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, o Congresso Nacional foi fechado e foi determinada uma série de atos institucionais. Com isso, o ato de questionar o regime se tornou um crime e as prisões também passaram a ser utilizadas como locais de tortura contra opositores políticos. Em 1984, a Lei de Execução Penal também foi criada. Com o fim do período ditatorial, veio a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu que todo e qualquer cidadão encarcerado deve ter plenamente o direito à vida, à dignidade e à privacidade no momento em que se cumpre sua pena no sistema penitenciário.
E é com base em fatos históricos, dados, leis e histórias reais que seguiremos este e os próximos episódios da nossa websérie. Em Franco da Rocha, a gente morava em 16, 17, num negócio desse tamanho assim, mais ou menos. Tinha cama de beliche. Agora lá na penitenciária de Santana nós morávamos em duas. Era duas em cada quartinho daqueles. Era uma celinha estreitinha, tinha uma caminha de cimento de um lado, outra do outro. Lá no fundo tinha o banheirinho e aqui tinha um cano, né, onde a gente tomava banho. Do lado de cá tinha a bacia do banheiro só. Tinha uma espuma. Olha, em relação a Franco da Rocha, em relação ao Butantã, ali era bem confortável, né? Era confortável, porque você tinha essa cama, né? Tinha o colchão de espuma, né? Agora no Franco da Rocha, não eu, né? Porque a gente que tem uma certa idade, elas tinham que ceder a cama, né? E a maioria das minhas dormia no chão. Dormia no chão, arrumava um colchãozinho desse daí de espuma, dormia no chão, fininho o colchão, né? Era, parece que 8 camas. Então você imagina, 8 camas para 20 mulheres numa cela. Imagina essas mulheres no ciclo menstrual. Como é que ficava ali? Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2022, a população carcerária feminina totalizou 49 mil mulheres encarceradas. Este é o maior número já visto no Brasil. Dentre elas, cerca de 62% das mulheres são negras. Essas pessoas, majoritariamente, são pretas e pardas dentro do sistema prisional, quer dizer que essas pessoas estão vivendo na margem da socialização. Né? Por que essas pessoas estão lá dentro? Por que elas são a maioria? Por que elas estão na base da pirâmide? Por que elas não estão numa posição de liderança dentro das empresas? A gente tem uma dívida de mais de 300 anos com a população negra, né? E parda também. Então, com certeza absoluta, né, o cárcere é uma extensão do navio negreiro. Essa frase não é minha, mas é uma coisa para a gente pensar, porque não é coincidência. Você vai à prisão, você percebe que a prisão é preta no Brasil, né? Ela tem uma maioria de pessoas negras, né? Pessoas pretas e pardas. O quanto o sistema penal é seletivo, está voltado para um grupo específico, enquanto um outro grupo passa ileso, né? Também, além disso, claro, questão de classe, mesma coisa, né? A gente tem pessoas de classe mais baixa, com baixa escolaridade. Isso não significa que essas pessoas cometem mais crimes, mas significa que elas estão muito mais vulneráveis na teia de seletividade do sistema de justiça criminal. E aí isso acarreta uma série de violações que a gente também não pode deixar de considerar. Eles querem um preto com arma pra cima, num clipe na favela gritando cocaína. Querem que nossa pele seja a pele do crime, que Pantera Negra só seja um filme. Meus pais de criação morreram, eu tinha que 7 para 8 anos, né? E fui jogada na rua muito cedo, né? E aí eu engravidei da minha primeira filha, aí a minha irmã de criação, né, foi me buscar onde eu estava, tá? Arrumaram uma mulher lá, a mulher me adotou eu e o bebê que eu tinha ganhado. Tinha 12 anos. Ela foi lá me buscar, falou que era minha irmã mais velha, que era responsável por mim e que se ela não deixasse eu ir embora, que ela ia chamar a polícia. Aí a mulher ficou desesperada, pegou e deixou eu ir embora com ela. Aí eu fui para lá, fui toda feliz, né? Eu era uma criança, né? Lá, minha família veio me buscar, né? Fui toda feliz.
E aí foi que ela só queria um bebê, meu bebê, a minha filha, para poder dar para a sobrinha do marido dela, que eles não podiam ter filho. E depois me jogou na rua de novo, né? Então eu só conheci essa vida aí na rua, né? Eu acho que o sistema penitenciário é totalmente punitivista e eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade. Eu sempre costumo dizer que os muros do cárcere estão ali para esconder o que acontece ali dentro. É muito fácil você passar na frente do cárcere e falar: isso aqui não é problema meu, se eles cometeram isso é porque eles precisam passar por isso ou eles merecem passar por isso. Então eu acho que o cárcere acaba sendo um reflexo da sociedade que abandona, que tem um total descaso. O histórico de superlotação também é reforçado devido à prisão provisória. No Brasil, pessoas podem ser privadas de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nas unidades femininas, cerca de 22% estão presas sem condenação. Já nas unidades mistas, que comportam homens e mulheres, o número sobe para cerca de 45%. Como o cárcere é pensado, não ressocializa. Primeiro que o cárcere é pensado por homens e para homens. Então, mulheres já enfrentam esse primeiro obstáculo. Se a gente for pensar que no kit de saúde que vão para os presos, vai um rolo de papel higiênico. As mulheres usam mais que uma vez o papel higiênico quando vai ao banheiro. Então, a conta também não fecha. Teoricamente, a pena deveria ter uma função de reinserção social, é essa a principal aposta, mas a gente sabe que essa teoria, né, que a gente fala, teoria dos RES, reinserção, reeducação, ressocialização, é uma teoria bonita na prática, mas impossível de ser colocada, bonita na teoria, mas impossível de ser colocada na prática, em especial porque ela tem uma contradição em si, né? Como você pode prender uma pessoa e tirar uma pessoa do convívio social para que essa pessoa aprenda a viver em sociedade. Então tem uma contradição, né? Então a gente bate muito nessa tecla, principalmente pessoas como eu que transitam entre um direito penal mínimo e o abolicionismo penal. Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas do estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7.000 homens que custam R$300 por mês cada. Eu gostaria de deixar bem claro que a gente erra, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Eu errei muito, pela minha criação lá atrás, por tudo que eu já passei na vida, eu errei muito. Mas se eu tivesse tido uma chance, igual eu tive agora, depois de velha, que eu estou tendo, com 64 anos, tomando 2 ônibus de manhã, 2 ônibus à tarde para ir embora, chego em casa à noite, chego cansada, mas chego feliz. Pelo menos estou ganhando meu sustento. Se eu tivesse tido essa chance lá atrás, se alguém tivesse me dado essa chance lá atrás, eu não teria feito besteira de voltar para aquele lugar. Só isso que eu queria falar, né?